Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre o sarampo. Nossas convidadas hoje aqui no estúdio, doutora Viviane da Mata Paz de Balbão, que é médica pediatra e técnica da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Ribeirão Preto. Doutora Viviane, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. E a doutora Fernanda Porfírio de Mendonça, que é professora aqui do curso de Medicina da UNAERP e também médica da família e comunidade. Doutora Fernanda, muito obrigada aqui pela sua presença também, no Entre Aspas. Agradeço. Eu acho que falar de sarampo hoje é extremamente importante, né? Nós estamos aí, doutora, que me corrijam, as duas doutoras, estamos aí numa epidemia de sarampo e ainda com muitas dúvidas a respeito da doença. Então hoje nós vamos esclarecer aqui para vocês as suas dúvidas, a questão da prevenção e o que é essa doença que tem ocasionado aí na questão da saúde um grande envolvimento de profissionais, né, doutora? Sim. Assim, o sarampo é uma doença altamente contagiosa, né? O sarampo, ele é transmitido pelo vírus da família Paramyxoviridae. É um vírus que a gente, teoricamente, tinha considerado ele erradicado, né? Assim, desde 2002, ele é considerado não tem mais circulação endêmica no Brasil. Em 2016, a gente conseguiu o certificado de eliminação, né, do vírus do sarampo nas Américas e desde lá casos esporádicos vinham ocorrendo, né, relacionados à importação de pessoas que viajavam para fora do país ou mesmo na fronteira. E a partir de 2018, teve um grande surto na Venezuela, né? E esse surto na Venezuela, com a proximidade e as pessoas, a situação econômica do país bastante difícil, né? E o Brasil bastante atrativo. Sim. E isso quebrou... as questões de fronteira, isso, né? Quebrou a fronteira, né? E eles acabaram, teve um surto, né, no norte, né, do país. E desde lá, a gente vem acontecendo, mantendo essa transmissão do sarampo, né, ao longo dos meses, até que em fevereiro, março deste ano, teve um surto dentro de um navio. Foram confirmados casos de sarampo em tripulantes europeus. Foi em Santos isso? Foi em Santos, isso. E esses casos foram rendendo muitos outros casos. Até que agora a gente está enfrentando uma epidemia, né? Então a gente tem circulação do vírus em 16 estados da federação aqui. E principalmente, mais ou menos de todos os casos, né, notificados, mais ou menos 97% são no estado de São Paulo. E a maioria concentrados ali na região de São Paulo, da cidade de São Paulo e a grande São Paulo, né? Então, a gente fala em epidemiologia em semanas epidemiológicas, até a semana epidemiológica 36, 37, a gente já conseguiu notificar, né, foram notificados cerca de 27 mil casos, né, de sarampo, confirmados 4 mil, em torno de 4 mil casos. Doutora Fernanda, isso muda na sala de aula, você que está direto com os alunos, na questão dos internatos também? Porque assim, a gente não falava antes do sarampo, né, na questão do diagnóstico, né? Como é que está sendo tratado hoje? A gente tem... No curso a gente fala de sarampo, né? Não só de sarampo, mas das doenças exantemáticas no geral, que entra com sarampo. Como já estava erradicado há muito tempo, a gente tem muito na literatura e pouco na prática. Isso que eu imaginei, né? Que fica o diagnóstico. Né? Porque assim, na literatura fala diagnóstico... patognomônico de sarampo, as manchas de Koplik. Mas ninguém vê, ninguém sabe o que é, porque já tem muito tempo que não vê. E para ver essas manchas, né, na literatura, acaba ampliando a imagem, então assim, fica mais difícil de ver ainda. Que na verdade, então, a gente só tinha em livros, né? Na verdade, na literatura, né? Que fala, assim, até para traduzir quem está nos escutando, nos assistindo, né, agora também, essa questão que você falou dos sintomas. Quais seriam esses sintomas? Né? Até febre alta, né? O exantema é importante. Que seria isso? As manchas vermelhas. As manchas vermelhas. As manchas vermelhas que, assim, lembram outras doenças, como dengue, só que elas são umas manchas vermelhas bem vermelhas, um pouco mais do que
Porque a dengue não seria assim. Não, a dengue é um pouco mais brando, na verdade, uma febre muito alta. Na verdade, é muito difícil até, né, professora, que a gente vê falando em São Paulo, não tem tanta dengue, né? Em Ribeirão Preto, tem muita dengue. Então, é muito difícil quando o paciente chega pra gente relatando, apareceram manchas vermelhas. Essas manchas vermelhas pode ser dengue, pode ser sarampo, pode ser escarlatina. Tem muitas doenças exantemáticas, Então, é essa a dificuldade. Porque assim, por exemplo, aqui tem os sintomas, né? Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. É muito importante até alertar para toda a população que, assim, gripe não é sarampo. Né? Para ser sarampo, a própria doença fala, é uma doença exantemática. O que é de uma doença exantemática? Uma doença que cursa com as manchas vermelhas. Entendi. Então, o que a pessoa vai ter? Vai ter febre alta, vai ter o nariz escorrendo, pode ter conjuntivite, né? Mas para cumprir... Isso não tem na dengue? Geralmente não. Dengue não tem sintomas respiratórios. Entendi. Né? Então, isso já ajuda a diferenciar quando o paciente chega, não tem sintoma respiratório, mas tem febre, dor no corpo e manchas vermelhas, a gente fala mais a favor de dengue ou outras arboviroses, né? Mas o sarampo em si é a febre alta, né? Acompanhada, né? Febre alta, as manchas vermelhas, acompanhada de um ou mais desses sintomas, que é a tosse, a coriza, que é o nariz escorrendo, né? E a conjuntivite. E aí, como fazer isso, né? Porque é isso que vocês têm dito, né? Tínhamos uma doença erradicada, né? Então, assim, vocês fizeram alguma intensificação junto aos alunos, enfim? Nós fizemos, sim, né? Na própria unidade lá, onde a gente fica, nós fizemos, né, uma atualização, não só para os alunos, mas até para os agentes comunitários, para a unidade inteira, para que possa ficar mais fácil de diagnosticar, de saber, de avaliar. Mesmo que o agente comunitário não tenha uma noção que o médico tem, qualquer pessoa pode ver as manchas vermelhas no corpo, a criança resfriada, com o nariz escorrendo, com bastante rinorreia, né, que é uma das características da doença. O nariz escorrendo muito. Escorre um pouco mais do que o normal, na verdade, né? E a criança tem até uma fase assim mais de recaída, porque o sarampo ele diminui a imunidade, deixa a criança mais prostrada do que o normal, e isso acarreta uma série de outras coisas, né? Desidratação, que é uma das causas de internação até do paciente. Isso é muito importante, esse trabalho feito com a comunidade, né? Porque a gente precisa realmente sensibilizar, né? De que quando chegar um caso suspeito de sarampo, né? Então tem as manchas vermelhas, tem os sintomas respiratórios, pode ser sarampo. E essa pessoa não deve ficar no meio na sala de espera, porque ele é muito contagioso. Então, assim, se a gente estiver, por exemplo, numa sala de espera de um atendimento médico... Já que você fala isso, como é que são as formas de contágio? Até bom pra gente ilustrar aqui. É respiratório. Respiratório. Né? Na verdade, é por aerossol, né? Então, a transmissão, ele fica suspenso no ar, né? Pode ser por até umas 2 horas. Então, chegou um caso suspeito de sarampo numa unidade de saúde, em que tem uma sala de espera. Ele não vai chegar a falar, eu sou um suspeito de sarampo, depois de um tempo. Mas que se a população tiver sensibilizada, né, que eu tô com mancha vermelha, eu tenho que chegar e falar, tô com mancha vermelha, tô com febre, eu posso ser um caso suspeito de sarampo. Para direcionar esse paciente já para uma sala de isolamento e, inclusive, que a equipe de saúde, né, que for ter contato com esse paciente, utilize os equipamentos de proteção, porque senão a gente pode se contaminar também. Um caso positivo de sarampo pode render até 18 ou 20 casos a mais. Então, ele é extremamente contagioso. Então, as gotículas, né? Então, ao falar, ao tossir, ficar perto. Então, mesmo que às vezes não tenha um contato direto, mas estar no ambiente em que um paciente com sarampo esteve, isso oferece risco, porque ainda o vírus vai ficar suspenso por até umas 2 horas. Doutora Fernanda, e também, além das instruções de diagnóstico, tem as instruções também de proteção do profissional que trabalha com a saúde, né? E como é que fica? Na verdade, o profissional de saúde tem que ter 2 vacinas, né, com um intervalo de 30 dias entre uma e outra, mas isso já é feito na criança, né? Aí, em termos de proteção, a melhor proteção realmente é
a vacina, não tem outra coisa melhor para proteger. Até para os contatos, a vacina é a proteção. Que o bloqueio é feito com a vacina até 72 horas depois do contato. Porque mesmo após o contato, 48 a 72 horas, a vacina consegue bloquear o contato e impedir que a doença se avance. Se ela tiver com o vírus mesmo, ela tomando a vacina, isso pode bloquear o desenvolvimento da doença, é isso? Nas primeiras 72 horas, sim. Olha só, isso eu desconhecia. Então, quer dizer, é extremamente importante a questão da vacina, por né? Por isso que é importante a questão também de avisar a vigilância epidemiológica imediatamente. Então, para que a vigilância, ela vai ter que entrar em contato com a família do paciente, saber por onde esse paciente circulou 6 dias antes até 4 dias depois do aparecimento das manchas vermelhas. Porque esse período de 6 dias antes e 4 dias depois é o período que a gente chama de transmissibilidade. Durante todo esse período, olha que grave. É muito grande. O paciente está transmitindo sem saber que ele tem sarampo, né? Porque você pensa em sarampo depois que aparecem as manchas vermelhas. E o sarampo, ele tem o mesmo nível para qualquer pessoa? Existe aquela questão, porque a gente fala da dengue, ela deu mais forte, deu mais fraca, né? No sarampo existe isso? Existem os grupos de risco, né? Assim, o que a gente se preocupa muito, né? Inclusive os dados estatísticos mostram com relação à hospitalização, né? Então, a faixa etária que mais preocupa, né? E que tem tido bastante internação, né? Não é a nossa realidade de Ribeirão Preto, mas é a nossa realidade de São Paulo em si. São os menores de 1 ano, né? Principalmente, e também os menores de 5 anos. E os adultos jovens, que são essa faixa etária de até 29 anos, né? Que são os alunos universitários, né? Eles também têm grande risco de adoecimento. E é a população que acabou ficando um pouco desprotegida, porque não necessariamente foram vacinados. A gente tem visto isso, uma baixa cobertura vacinal, né? Porque essa faixa etária tem que ter 2 doses de vacina. E muitas vezes ou não tem confirmação de nenhuma dose, ou às vezes tem uma dose só. E é onde o sarampo ganha espaço. E por quê? Como explicar que esses jovens nessa faixa etária não foram vacinados? Baixa cobertura vacinal, provavelmente porque, como não tem sarampo, não tem a necessidade de vacinar, não tem aqui no Brasil, não preciso me preocupar com a doença, né? E aí acaba, assim, deixando um pouco de lado essa vacina em especial. As outras, assim, mesmo que a gente cubra o calendário vacinal da criança, tem algumas mães que ainda têm medo, acham que não precisa, né? E acaba não levando. Na estratégia de saúde da família, a gente tenta minimizar isso, mas não são todos os lugares que tem estratégia de saúde da família. Você falou uma questão, medo, né? Por que essas mães ainda têm medo da vacina? O que é que ronda ainda esse espectro do medo da vacina? Medo de ter a doença, né? Eu vou vacinar, eu vou ficar doente, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, a pessoa pode ficar doente? Pode ter uma reação branda da doença, mas muito branda. Uma outra coisa também que saiu muito na mídia, né, que eu acredito que tenha tido um efeito muito ruim, é a questão da associação da vacina com o autismo. Né? Então, foi propagado, né, que ter a vacina do vírus do sarampo era risco para gerar autismo. Isso é um absurdo. Autismo, é um absurdo. Convulsão também, eles falam com muita frequência. Então, isso é tudo mentira, né? A gente tem que vacinar, é a única forma de proteger. A vacina não causa nenhum tipo de doença específica. A não ser alguns sintomas do sarampo brando. Sim. Pode dar uma febre, pode dar um sintoma de gripe, um resfriado. Algumas pessoas podem até ter uma conjuntivite, mas é uma conjuntivite muito leve. Nada como um sarampo instalado, né? Nada muito importante. Né? Mas assim, o fato de ligar a algumas doenças também falo, mas não tem nada a ver. No Brasil, a gente tem até um cuidado com a vacina, porque se tem algum tipo de reação com o ovo, a gente procura evitar. Mas a vacina é feita de fibras de ovo, nos outros países nem tem esse cuidado até. Mas no Brasil a gente tem por precaução mesmo. Mas não tem, assim, muita relação
A vacina é contraindicada se for uma alergia grave, né? Assim, anafilaxia, né? Que seria uma reação alérgica muito grave ao ovo. E existe também uma linha, né, de fabricante da vacina que seria também que não poderia ser feita nas pacientes portadores de alergia à proteína do leite de vaca. Mas existem outras duas marcas, duas outras marcas, né, de fornecedores de vacina que pode ser liberado. Então, ter alergia à proteína do leite de vaca não é contraindicação para receber a vacina. E do ovo? Só se for uma anafilaxia, e mesmo assim não é uma contraindicação. Aí se pede para que essa vacina seja administrada em ambiente sob supervisão médica. Entendi. Para que se a pessoa tiver uma reação, você seja possa prontamente ali atendida. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre o sarampo. No final do nosso primeiro bloco, a gente falou sobre essa questão do medo, né? Que as mães têm medo e muitas mães não vacinaram seus filhos por conta desse medo de que pode ocasionar uma doença grave, o que nós desmistificamos aqui que não é verdade, ou por algumas alergias e que vocês pontuaram muito bem, dizendo assim, são leves comparado à doença do sarampo, né? E ela é o único meio de combater a doença? Sim. A vacina, ela tem um papel extremamente importante, né? É uma vacina extremamente eficaz, é uma vacina que está disponível em todas as salas de vacina, né? Uma vacina gratuita, né? Os eventos adversos são extremamente baixos, né? Então não tem o porquê a população temer a aplicação da vacina, né? É muito importante, né? Como até a doutora Fernanda esclareceu, o evento né, de alergia ao ovo não contraindica a vacina de forma alguma. E existe até, você falou que em estados, né, da em Europa, outros países que nem falam sobre o assunto, na verdade. Lá é aplicado. Então, a gente precisa, para conseguir voltar a erradicar o sarampo, né, a gente precisa ter alta cobertura vacinal. O que significa isso? Mais ou menos 95% da população ou mais, né, ter a vacina contra o sarampo. E tem muita gente que não tem essa vacina? Existe essa pesquisa de quantidade de pessoas que não estão vacinadas? É possível prever isso? Mas a grande maioria dos casos, né, assim, confirmados, estão entre os não vacinados ou inadequadamente vacinados, porque para cada faixa etária você tem uma recomendação. Então, por exemplo, menores de 6 meses, não deve ser feita a vacina, mas eles estão protegidos, esses bebês, porque as mães foram vacinadas, né, e estão passando anticorpos através do aleitamento materno. Então, a amamentação, né, fiquem atentas as mães, né, porque isso também é uma coisa extremamente importante, amamentar o seu filho evita também doenças como o sarampo. Com certeza. E aí, entre 6 meses, né, e menores de 1 ano, essa dose zero. Por que a gente fala de dose zero? Porque ela vai ser utilizada, principalmente nesse contexto epidemiológico de grande circulação do sarampo no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, né, como uma medida de controle, né? Porque, como a gente disse, essa faixa etária é a faixa etária aqui de grande risco de adoecimento e óbito, né, morte. Então, o Ministério da Saúde trouxe essa estratégia de antecipar a vacinação, mas ela não vai ser considerada como dose válida, porque no calendário, oficialmente, crianças com 1 ano e com 1 ano e 3 meses fazem a vacina sarampo, cachumba e rubéola. Que é a época da vacinação do sarampo. Da vacinação, que a gente considera a primeira dose e segunda dose. Por isso que antes de 1 ano de idade, a gente chama de dose zero, que não vai ser válida. Então, ela vai tomar, né, por conta de tudo que está acontecendo, mas ela vai ter que vacinar essa criança quando ela fizer 1 ano e 1 ano e 3 meses também. Né? Então, até de 1 ano a 29 anos de idade, tem que ter 2 doses da tríplice viral. Né? De 29 anos de idade, né, até 59 anos de idade, teria que ser 1 dose. E nascidos, né, antes de 1960 não teriam necessidade de estar vacinando, porque já provavelmente tiveram sarampo na infância.
E, doutora, você falou agora no intervalo uma questão importante que as pessoas ainda têm dúvida, né? A doutora Viviane falou essa questão antes de 1960 e depois, né? Eu preciso vacinar, eu preciso não vacinar. Tem muita gente que fala assim, não, eu tive sarampo, né? Teve mesmo sarampo? Você levantou uma questão. Na verdade, assim, antes de 1960, era endêmico, todo mundo tinha, era uma coisa que o Brasil não tinha controle. Então, assim, eles nem faziam exames para fazer o diagnóstico, comprovar realmente. O diagnóstico era clínico, você olhava para criança e falava, não, essa criança está com sarampo. Acho que a própria tia que falava, todo mundo, a mãe, acho que tinha uma coisa meio de consenso, parecia, essa menina está com sarampo, deixa ela afastada ali, enfim. Ou então põe tudo junto para pegar sarampo. Tinha um negócio assim também, não tinha? Tinha. Minha mãe fala que os tios colocavam numa banheira para já pegar o sarampo tudo de uma vez. Isso, já pega todo mundo junto, porque aí não pega quando for adulto. Isso. Tinha uma história assim, né? De colocar todo mundo junto na mesma... Então, eu lembro disso. Como era uma doença muito endêmica, de alguma forma as pessoas já tiveram contato. Uhum. Então, não tem a necessidade porque você teve contato de alguma forma. Pode ser até que você não tenha tido a doença, mas você tenha tido contato com o vírus. Entendi. E aí você não tem necessidade. As outras faixas etárias, elas não tiveram contato porque o sarampo foi erradicado. Então, eles não têm contato, eles são totalmente suscetíveis. E não se imaginava que realmente a gente fosse ter esse retorno do sarampo, até porque, né, você mencionou no início do programa, e a gente pode dizer isso, a questão da globalização, né, dessa coisa das fronteiras e de ir e vir, isso é uma forma. Acho que a gente pode destacar dois fatores, essa questão da fronteira e da não vacinação também, né? Com certeza. Num país assim, hoje em dia, né, assim, a globalização, a circulação, não existe território fixo, né? Sim. Hoje você está aqui, depois você vai para a Europa, né, essa grande circulação. Então, o sarampo não tem fronteira, né? Ele é super contagioso. E a gente diz que, na verdade, a gente está enfrentando esse problema no nosso país, mas em todos os continentes, né? Estão sendo registrados casos de sarampo, né? E até essa questão do navio em fevereiro, março aí, né, a gente tem a questão da importação, mas ele foi circulando e se mantendo, então a gente está considerando que é o vírus que está perpetuando aí, não foi só que trouxeram, né? Ele está aqui. Ele está aqui e assim, e tem esse fator, né? Quer dizer, e ele ganha espaço porque não tem cobertura. Exatamente. Porque as pessoas não estão vacinadas. Ou por medo, né? Como a gente colocou aqui, ou até por desconhecimento. E a gente pode falar também da questão das políticas, né? Porque, na verdade, o governo não estava preparado para esse novo, para esse surto, né? Dessa epidemia, desculpa, né? Na verdade, não tem muito segredo, assim, o protocolo, ele é igual seguido aqui no Brasil, em São Paulo, em Ribeirão Preto e fora do país. É muito importante que a população se conscientize, né, que o médico que estiver atendendo, a unidade de saúde que estiver atendendo, notifique imediatamente, porque vai ser acionada a vigilância vai entrar em contato com aquele caso, vai investigar todo o trajetório durante o período de transmissibilidade. Inclusive a família, os amigos que eles tiveram. Porque ele foi numa academia, ele foi no shopping, ele foi no mercado. A vigilância tem feito bloqueios enormes aqui em Ribeirão Preto, né? Para você ter uma ideia, desde que começou a gente teve o nosso primeiro caso em Ribeirão Preto, foi em junho. Desde junho, nós já aplicamos, seja doses de vacina na rotina, sejam doses de vacina de bloqueio do sarampo, em torno de 12.400 doses. É muito trabalho, é muita vacina. Então, assim, temos ido em escolas, né? É que antes o bloqueio, ele era feito indiscriminado, né? Era independente do número de vacinas. E essa situação agora mudou. O bloqueio, ele confere. Então, tem um caso de sarampo, a população ali tem crianças de 5, de 9, de 17, tem que ver o que é recomendado para a faixa etária da pessoa. E aí, se tiver faltando uma dose, atualiza. Se não tiver nenhuma dose e forem 2 doses que precisar, faz uma e com intervalo de 30 dias faz outra. Se a pessoa chegar no posto e ela não tiver Ela é considerada como não vacinada. Entendi. E vai ser seguido a rotina da faixa etária dela. Né? Mas eu li uma recomendação que diz que assim, as pessoas mais velhas, né, até, elas não deveriam ir lá e simplesmente falar, eu quero tomar a vacina. Como é que é feito isso? Eu não tenho isso. Se ela tiver mais que 60 anos, né, se ela nasceu antes de 1960, ela não tem indicação. Tá. Então, ela não se preocupa porque a gente pressupõe
que, né, todos os casos já tenham tido já o contato ou até mesmo tiveram a doença. É, porque tem muita gente que fala assim, eu vou me vacinar. E essa pessoa, a pessoa de mais de 60, às vezes ele vai no posto e se ele for ao posto e estiver nos assistindo aqui, ele pode falar assim, você vai falar para ele, não, o senhor não está dentro do grupo de risco. É exatamente mais ou menos isso. Na verdade, não é que não está dentro do grupo de risco. Não tem indicação. Entendi. Não tem indicação porque pressupõe que ele já teve sarampo. Entendi. Né? Até por conta do que a gente falou agora, né? Dessa época, todo mundo tem, isso é uma coisa muito usual, né? Ter sarampo, né? E não agora que a gente já tinha erradicado a doença. Existem outras doenças relacionadas? Então, tipo assim, eu tive o sarampo, isso pode levar a alguma outra doença? Sim, até porque o sarampo, ele diminui a imunidade parecido com HIV. Nossa. Né? Então, assim, diminui muito a imunidade da criança, principalmente da criança, né? Então, assim, otite é o mais comum. Amidalite no adulto também é comum. Mas o que mais preocupa, na verdade, são as pneumonias. Entendi. Né? Que as pneumonias são mais graves por causa da baixa imunidade que ele causa. criança. Entendi. A questão das grávidas é um outro problema. Sim. Das gestantes. Porque as gestantes, elas têm contraindicação, né, de receber a vacina, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Então, ela não pode receber. Caso a gestante entre em contato, né, com um caso suspeito de sarampo, a gente vai checar o histórico vacinal dela. Se ela tiver pelo menos uma dose, ela está protegida. Se a gente não conseguir comprovar que ela tem a indicação de receber a imunoglobulina, que seriam os anticorpos prontos já para ela se defender. E não o vivo do sarampo, isso, né? exato. Porque aí poderia causar algum problema para o bebê. Isso, exato. Entendi. Parto prematuro, malformação, né? Extremamente arriscado. E além das complicações de otite, né, pneumonia, também pode ter do vírus do sarampo, seria convulsão, né? Casos, assim, bem mais graves relacionados ao sistema nervoso central, as meningites, encefalites. Quer dizer, o sarampo é uma doença séria. Séria, com né? certeza. Então, as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu vou pedir para você, doutora Viane, repetir onde a pessoa que estiver nos assistindo agora deve se dirigir, verificar o que ela deve fazer nessa questão, né? Com certeza. Então, assim, é fundamental que toda a população esteja consciente que a única forma de prevenirmos, de erradicarmos o sarampo é a vacinação. Então, que ela pegue a carteirinha de vacinação, vá até a unidade de saúde mais próxima, né? A gente tem em Ribeirão Preto muitas salas de vacina, todas muito bem preparadas e qualificadas para oferecerem essa vacina, né? E vejam se elas estão com a vacina em dia ou não para receber, né? Essa dose de vacina. E é fundamental que, né, o profissional de saúde também comunique a vigilância imediatamente para que seja toda desencadeada essas ações, porque a vacina de bloqueio, ela só é efetiva se for feita nas primeiras 72 horas, né? Ela vai perder muito a efetividade, não conseguindo segurar outros aparecimentos de casos secundários se ela for feita após 72 horas. Então, o trabalho é bastante, né, difícil. Intenso, né? Vocês também estão trabalhando intensamente, né, doutora? Com certeza. Né? Como é que estão lá com os alunos e preparação desse contato com a comunidade? Assim, a gente tem orientado muito os alunos, né? E aconteceu até de ter lá na nossa unidade, todos fizeram um bloqueio, a gente está olhando a carteira vacinal dos alunos que estão passando lá na unidade para proteger pelo menos lá. Para não ter os mais nenhum alunos, risco, né? Por trabalhar na unidade também, que é uma unidade de saúde, todo profissional da unidade de saúde tem que checar se tem 2 vacinas mesmo. E esse profissional, você falou que as pessoas têm que entender que eles estarão protegidos também, né? Com certeza, né? Então, assim, a gente considera profissional de saúde não é só médico, enfermeiro, técnico, né? São todas as pessoas que estão desde a recepção, né, até a equipe de limpeza, né, que está atendendo no cuidado do paciente. Então, todo profissional de saúde tem que ter 2 doses de vacina. Eu acho, assim,
inadmissível que nós, profissionais da saúde, não demos exemplo, né? Então, a gente tem que ter essas 2 doses para conseguir segurar essa doença. E vocês estão intensificando agora, vai ter uma campanha agora em outubro, né? Exatamente para evitar, né, esse avanço da doença, né? O Ministério da Saúde, né, como estratégia, né, de contenção e efeito para tentar bloquear essa situação, lançou mão da campanha, né, que é a melhor forma. Então, vai ter um dia em outubro para vacinar os menores de 5 anos e vai ter também em novembro para vacinar os adultos jovens. Então, logo a gente vai estar divulgando para que as pessoas vão até até bom porque aí as pessoas que estiverem ainda em dúvida, né, que estiverem nos assistindo agora, com o lançamento da campanha, vai ficar mais esclarecedor. Sim, com né? certeza. Eu devo ou não devo, onde eu devo me dirigir, né? Porque eu acho que é extremamente importante isso. Porque em Ribeirão Preto tem as unidades básicas, né? Então, a maioria delas é funcionamento até às 17 horas, tem algumas que funcionam também no período vespertino. E Ribeirão Preto é tranquilo, porque é muito regionalizado, né? Então, cada bairro tem uma unidade de referência para a população procurar atendimento. E mesmo que ela for, a gente pede sempre para ter essa regionalização, que é importante para a organização do atendimento, mas com certeza, se ela for morar em um bairro e procurar uma sala de vacina de outro bairro, ela não vai ser impedida de receber a vacinação. Isso é importante, né? Isso. Exatamente. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua presença, né, aqui no Entre Aspas. Doutora Viviane também, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? O Entre Aspas fica por aqui. Até o próximo programa.